Muitas pessoas contestam sobre os escritos de Ellen White, no qual diz que a mão de Deus ocultou um engano na contagem dos períodos proféticos. Era intuito de Deus que seu povo defrontasse com desapontamento. Se fosse revelado que Jesus, como sumo sacerdote, sairia do local santo para o Santíssimo, como no ritual terrestre, os que recebessem esta mensagem suportariam? Ora, se até nos nossos dias atuais muitos não aceitam tal sistema comparativo, quanto mais naquela época. Muitas das vezes Deus não revela certas coisas, pois não conseguiríamos aceitar tais revelações. Por isso Jesus disse, mas não podeis suportar agora. O problema na época não era a questão do verso que dizia que o dia e a hora só o Pai sabe, visto que Jesus não tinha dito que jamais se saberá o dia e a hora da volta de Cristo. Ou seja, as Escrituras aceitam que em algum período do tempo se saiba o dia e a hora da volta de Jesus. Em último caso, saber-se-á na hora de sua volta. Mas a Bíblia não proíbe que Deus possa revelar em um tempo oportuno e anterior. Refere-se apenas que naquele momento ninguém sabia, mas não determina que ninguém saberá. O problema ocorrido na época é a não aceitação da análise dos tempos proféticos determinados em Daniel e Apocalipse. A não aceitação de tais conceitos determinaria a invalidação do ritual do santuário ocorrido no céu, como se encontra em Hebreus. A dureza de coração estava em não querer examinar os estudos de Guilherme Miller e apenas dizer que era falso. Tais coisas acontecem atualmente e isso é o caminho para a perdição. É necessário a todo homem buscar analisar cada conceito detalhadamente e com total abertura de mente, até que se determine posicionamentos irrefutáveis, que sejam contra ou a favor. A ação de não aceitação, sem uma posição contrária, explicativa e detalhada, é apenas um caminho para a incredulidade. A incredulidade é o que ocorreu com a terça parte dos anjos que caíram com o dragão. Visto tais anjos não analisarem os fatos lógicos e as bases dos fatores que ocorriam, Deus deixa aberto ao homem examinar e ver entre a escolha racional entre Deus e o dragão. Não opte por uma aceitação irracional, ao contrário, refuta a irracionalidade. Devemos ter o culto racional e não a irracionalidade. O erro dos homens da época estava em permanecer em sua irracionalidade e ignorância a respeito dos conceitos expostos de Guilherme Miller. E em todas as épocas, o grande problema da perdição se encontra a aceitação da irracionalidade e ignorância sobre temas que devem ser analisados. Por isso, todo aquele que busca permanecer em sua irracionalidade e busca ignorar qualquer estudo para entender a verdade, está enfadado a cair em perdição, pois, mais cedo ou mais tarde, vai ignorar o caminho de sua salvação, e encontrará perdição por fazer como o dragão, que ouvia apenas a sua própria voz. Os homens da época, que não aceitavam estudar os temas de Guilherme Miller, estavam como Satanás, a ouvir apenas a sua própria voz.